Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Ontem eu comecei a falar sobre o ministério pastoral, usando o Senhor Jesus como sendo o nosso supremo pastor. Eu vos disse que o Senhor Jesus nunca reivindicou o direito de ser chamado de profeta, Senhor, ou até mesmo de Deus. Ele só queria ser conhecido como Filho do Homem ou como pastor. Ele se apresentou dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Muito bem, amados. Hoje eu quero apresentar a vocês o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21, onde o escritor do Hebreus diz assim: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, amados. Então nós vemos aqui o escritor de Hebreus apresentando o pastor, o grande pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que nós precisamos compreender que após Cristo ter se manifestado ao mundo, ele se apresenta como pastor e ele designa alguns homens a exercer o pastorado, o ministério pastoral. A geração da era apostólica pensava de Jesus como o bom pastor. Os líderes da igreja primitiva, instruídos pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo, iam como pastores buscando as ovelhas de Cristo. Então nós vemos aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus dizendo que foi Deus que, mediante a aliança do sangue eterno, ele trouxe de volta o pastor da nossa vida, da nossa alma, da morte, ressuscitando a Cristo da morte. Muito bem, amados. Esta é a bênção que o Novo Testamento apresenta sobre todos os obreiros do reino de Deus. E ela tem um significado especial para aqueles que se entregam, ao serviço exclusivo do ministério cristão. Estou falando sobre o chamado pastoral. Nós vemos que o pastor de ovelha, ele era um caráter tão importante na antiga aliança quanto na nova aliança, que esse nome foi dado para representar os mais altos serviços de Deus, como símbolo de mais alta hierarquia, para dar título aos líderes, ou seja, sacerdotes, profetas e reis. Eles recebiam o título de pastor. Eles eram conhecidos como pastores. Um dos mais famosos pastores que a Bíblia apresenta é Davi, rei de Israel. Então,
reis, príncipe era chamado de pastor. Todo homem colocado em lugar de honra era distinguido com o título de pastor. Então esse título era tão alto que a figura que foi aplicada ao próprio Deus, essa figura de pastor foi aplicada ao próprio Deus, onde Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23. Então, se nós olharmos as páginas do Novo Testamento, se examinarmos a literatura do período em que Cristo se manifesta ao mundo, nós veremos que ele recebe o título de sendo o grande pastor das almas. O que eu quero dizer com isso, amados, que de acordo com a história, com o registro, na aliança antiga e também na nova aliança, só aqueles que tinham um trabalho ministerial importante era chamado de pastor. E nesse período em que nós vivemos também, Deus chama homens para exercerem a mais distinta tarefa em a sua obra. Não existe um método definido para o chamado divino. É sim o método divino. Isso significa que não há pessoa, não é a pessoa quem decide se quer ou não quer ser pastor. Mas é Deus quem escolhe. É Deus quem convence. É Deus quem escolhe dentre os que seus seguidores, aqueles que serão comissionados a cuidar de suas outras ovelhas. Eu vos disse ontem que eu não tenho pretensão de ser pastor. Já fui, eu sou presbítero, já fui, não tenho pretensão de ser pastor. Por 7 anos eu fiquei parado sem exercer qualquer ministério na obra de Deus, mas eu retornei atendendo ao chamado de Deus. Estou ministrando na escola bíblica, na igreja na qual eu estou agora congregando, junto com o pastor Armindo. Então, eu quero dizer para vocês que nem todos são chamados para trabalhar na palavra ou na doutrina. Nem todos são chamados para serem presbítero, para exercer o cargo de bispo. Tampouco deve todo aspirar esse cargo, uma vez que em parte nenhuma da Bíblia os dons ministerial necessário para exercer o ministério é prometido a todos. Mas aqueles que, como o apóstolo Paulo crê, que receberam este chamado, então irá exercer. Segundo Coríntios 4, verso 1. Deve, então, essas pessoas dedicar-se a essa importante ocupação. Homens, nenhum deve intrometer-se no rebanho de Deus como querendo exercer o cargo pastoral sem ter o chamado. Quem está exercendo esse cargo pastoral, ele deve ter os olhos postos no sumo pastor e esperar o seu sinal, esperar a sua ordem. Antes que um homem assuma a posição de emissário de Deus ou de embaixador de Deus, deve esperar pelo chamamento do alto. Se não o fizer, se ele não esperar esse chamamento do alto, se ele não esperar pelo chamamento, se não fizer isso, se lançar ao cargo sagrado, ele pode sofrer até a própria rejeição, ele pode receber até mesmo aquela punição da parte de Deus. O Senhor dirá dele e de outros semelhantes: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam com suas mentiras leviandade, fazendo errar o meu povo.
pois eu não enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23:32. Então, o chamado para exercer o ministério pastoral é somente o Espírito Santo, através de Deus, que faz esse chamado. E quando esse chamado acontece, não há como o homem rejeitar. Eu vos disse que por 7 anos fiquei parado sem exercer o ministério. Mas quando o Senhor me tocou profundamente que eu deveria voltar a colocar o meu trabalho, a colocar a minha vida no altar para auxiliar o pastor Armindo na administração de estudo bíblico, assim eu fiz, sem comunicar a ninguém, sem comunicar a minha esposa. Eu tomei a decisão e livremente eu fui, chamei o pastor Armindo e disse para ele: pastor, eu estou aqui à disposição. E na outra semana já ministrei a primeira aula, e hoje, terça-feira, eu estarei ministrando a segunda aula. Tenho certeza que foi Deus que me chamou novamente para esta obra. E quando você tem essa convicção, você não pode rejeitar. Ai daqueles que resistem ao Espírito de Deus. Uma boa tarde para todos. Amanhã eu estarei dando prosseguimento nesta mensagem falando sobre o ministério pastoral. Que Deus vos abençoe, amados. Se você de alguma maneira gostou dessas palavras, compartilhe com seu amigo, com seu irmão. E se você realmente gostou e quer receber essas mensagens, quer que eu dê continuidade a essa mensagem, me diz: presbítero, dê continuidade à mensagem do Ministério Pastoral, que eu estarei dando continuidade. Amém? Fique na paz, meus irmãos. Que Deus vos abençoe.